Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado por terem comparecido aqui novamente a aula sobre relacionamentos abusivos. Nós hoje vamos falar dos traumas, né? Ai, que droga, esse coisa está uma droga, mas eu vou resolver. Nada, isso é normal, acontece. Só um instante, gente. Vocês me desculpem. É porque hoje estou com probleminhas técnicos. São coisas da vida, mas está tudo bem. Problemas técnicos. Parece até que entrou um vírus aqui. Abriu tanta aba aqui que eu nem sei. Mas a gente hoje vai falar sobre traumas, né? Repetições e Familiaridade inconsciente, né? Excesso de excitação, que o Freud já falava que acontecia com relação a vínculos abusivos, né, Ângela? vínculos abusivos, exatamente. Ângela, a gente pode gravar também pelo Coisas de Cibeles? Pode, fique à vontade. Ok, então vamos também gravar aqui. Eu vou entrar aqui com uma pequena introdução, né? Então, vamos lá, né? Essa já é a nossa 8ª aula, enfim. Vamos entrar com trauma, repetição e vínculos abusivos. Então, vamos começar a falar em relação ao trauma, né? Vamos fazer uma pequena introdução desse tema. Então, o trauma, na perspectiva da psicanálise, né? Não se trata, né, apenas de um acontecimento externo, mas um acontecimento na ruptura da economia psíquica. Ele instala uma marca, né? É como uma ferida mesmo, né? na psique do ser. Então, peraí, gente, o negócio está estranho aqui hoje. Pessoal, hoje a Ângela está falando aqui do Grupo Sobrapa a respeito de vínculos abusivos e também de como isso afeta a vida pessoal da pessoa e da sua transgeracionalidade, ou seja, das pessoas que vêm depois. Por exemplo, a avó sofre um ciclo abusivo e não quebra esse ciclo. A mãe sofre um ciclo abusivo repetitivo e não quebra esse ciclo, apanha, passa por violências e não quebra esse ciclo. E então a filha provavelmente também vai passar pelo mesmo ciclo abusivo, onde ela vai ter dificuldades de lidar com essa situação. E ela já está aqui de volta e vai continuar falando para vocês, tanto do Grupo Sobrapa, quanto do nosso Coisas de Cibeles. Então, vamos ouvir a professora Ângela, que é uma pessoa maravilhosa aqui do Grupo Sobrapa, tá, gente? Aqui, fala boa noite para o YouTube, Ângela. Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma live aí para a gente fazer muitos esclarecimentos em relação essas questões do relacionamento abusivo, né? E hoje a gente vai falar dos traumas, repetição e vínculos abusivos, né? Então, eu estava falando anteriormente que o trauma, na perspectiva psicanalítica, ele não é apenas um acontecimento externo, né? Uma coisa que nos sucede de uma forma em geral, mas ele é uma ruptura na economia psíquica, né? Porque ele instala uma marca no ser,
né? Ele promove uma ferida psíquica, né? E que é alguma coisa que ele não consegue simbolizar, né? E que retorna, né, incessantemente sob a forma de repetição, né? Então, o trauma se instala e ele, ao longo da vida do sujeito, ele vai se repetindo, porque até o sujeito conseguir simbolizar esse trauma, ele vai repetindo ele. Então, me desculpa, gente, hoje eu estou resfriada, é meio complexo o negócio. Nos relacionamentos abusivos, né, essa repetição ela se manifesta como tendência inconsciente a reviver a cena traumática, né? Então, muitas vezes na psicanálise a gente faz né, esse teatrinho, né, da pessoa reviver esse trauma, para ela, um dia, uma hora, ela consiga simbolizar isso. Então, ela busca, né, de uma forma ou de outra, paradoxalmente, ela tenta dominar essa repetição, né? Então, o sujeito, ao repetir esse sofrimento, né, ele tenta transformar, é o que eu estou falando, em algo compreensível, ele tenta simbolizar isso. Mas ele acaba, de uma outra forma, se aprisionando, né, nesses ciclos que se repetem, né, de dor e de dependência. Então, o vínculo abusivo, nesse sentido, ele pode ser compreendido como uma encenação do trauma primário, né? Como eu já disse. Ele vai se reatualizando, né? Ele vai reatualizando a vida infantil do desamparo, da rejeição, da humilhação, de outros sentimentos de inadequação, né? De insuficiência, de validação que não teve, né? O sujeito tenta ele reatualizar isso, né? Essa validação que não houve por parte dos seus tutores, né? Dos seus responsáveis. Então, o parceiro abusivo, né? Ele encarna essa figura do objeto perdido ou do agressor original, né? E a vítima, ela identificada, né, com esse eu ferido, ela mantém-se aprisionada nessa esperança de reparar essa dor, porque o trauma são dores inconscientes que as pessoas tentam, né, expurgar, exorcizar, porque enquanto essa dor não for sanada, né, não for curada, a pessoa fica nesse ciclo de repetição. Então, como Freud diz, né, o trauma ele vai da ferida, né, essa ferida, a repetição, né? E ele abordou esse trauma em diferentes momentos na obra que ele fez, né? Como, por exemplo, no Além do Princípio do Prazer, né? Ele introduz a noção de compulsão à repetição, como eu já disse na primeira aula, né? Eu espero que vocês assistam, porque, olha, as aulas estão muito boas e seria muito importante que vocês fizessem porque cada aula é um módulo desse curso, né? E esse curso ele está muito completo, ele vai dar uma visão muito ampla. E se vocês assistirem só uma aula, é importante, porque eu acabo repetindo as coisas, mas fica mais fragmentado. Para vocês terem uma compreensão mais ampla, vejam as aulas, que estão super bacanas, né? Ângela, eu gostaria de falar, se pudesse, rapidinho sobre o narcisista grandioso e o vulnerável, que são os que mais abusam, mas assim, rapidinho, para você continuar. Por exemplo, pessoal, o narcisista grandioso, ele é uma pessoa que ficou preso ali na fase de 0 a 6 meses, onde ele e a mãe pensavam que ele pensava que ele e a mãe eram um ser só. Porque a criança, nessa idade, ela não tem uma mentalidade de mundo. Quando a mãe alimenta ela pensa que é ela que está se autoalimentando. Então, ela ficou presa ali por algum
incidente naquela fase, talvez quando chegou a época da frustração, ela não se sentiu frustrada e ficou presa. Então, essa pessoa, ela vai ter uma personalidade com característica de dominância, assertividade, falta de empatia. Indivíduos com esse tipo de narcisismo vão tender a se destacar em posições de poder e liderança, por sua capacidade de inspirar confiança nos outros e tomar decisões ousadas. E também são pessoas que muitas vezes se colocam em riscos, até mesmo de acidente, de coisas assim, de fazer algum tipo de atividade extravagante que possa prejudicar a própria saúde, porque ele se sente grandioso. Já o vulnerável, o narcisista vulnerável, ele vai ser caracterizado por uma autoestima instável, frágil, uma hipersensibilidade à crítica, não admite crítica, e uma propensão a sentimentos de vergonha, insegurança e ressentimento. Então, muitas vezes, quando uma avó, vamos lá atrás, 50 anos atrás, a minha avó, a sua avó, passou por abuso físico e emocional com o nosso avô narcisista vulnerável ou grandioso, aquele que domina. E dessa feita, depois a mãe passou pelo mesmo quadro, e aí depois você, a filha, a neta, está passando pelo mesmo quadro de repetição. Então, é isso que a Ângela vai falar hoje, né, Ângela? É isso aí. Então, gente, continuando, né? O que acontece? Continuando, a gente fala que a compulsão à repetição, a gente afirma que o sujeito ele tende, né, a reviver essas situações dolorosas porque elas não foram sanadas, né? Então, o trauma, nesse sentido, é aquilo que excede a capacidade de representação do aparelho psíquico do sujeito, né? Cidelis, eu não estou te vendo. Agora sim. Então, Freud, que em vez de evitar o sofrimento, o sujeito repete, numa tentativa de saná-lo, né? E ela é inconsciente, ela tenta dominar o que não consegue, é indomável, né? De transformar essa passividade traumática em uma forma ativa de reviver o acontecimento. Então, nesse vínculo abusivo, né, essa dinâmica, ela se manifesta quando alguém, ao invés de afastar-se do parceiro agressivo, ele permanece tentando fazer dar certo, como se o amor pudesse reparar o trauma original. Então, o que quer dizer que o neurótico ele não recorda o que, nas palavras de Freud, né? Não recorda o que esqueceu ou reprimiu, mas atua-o. Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação. Então, nessa frase, Freud ele descreve precisamente, né, o que acontece qual é o drama da vítima do abuso, né? Ele atua o trauma, né? Sem perceber que ele repete o passado e é totalmente inconsciente, tá? Então, a gente vai passar agora para Firenze. Firenze também, ele fala da confusão de línguas e a violência do adulto, né? Firenze, ele aprofunda a noção do trauma ao falar da confusão de línguas entre adultos e crianças. Então, esse trauma ele ocorre quando a criança, né, em sua linguagem interna, né, encontra com a linguagem da paixão do adulto, que é diferente, que é uma invasão, né? Geralmente, o adulto ele é mais determinado, ele tem uma outra experiência, ele tem um vocabulário mais amplo, e a criança, na sua inocência, na sua incompreensão ainda de linguagens complexas e cognitivas, né? De pensamentos, né? Ele não compreende determinada, né? Situações, né? A criança fica meio confusa em relação a determinadas situações, né? Atitudes dos adultos. Na verdade, ela não compreende, e isso às vezes a afeta de uma forma que acaba por causar um trauma, né?
Às vezes até o próprio aconteceu comigo. Minha filha, ela fala, mãe, você me deu um susto tão grande que até hoje eu não consigo, porque eu falei para ela que ela engoliu um negócio que ela ia morrer, que eu fiquei desesperada. Ai, meu Deus, mãe. Até hoje ela tem um trauma a respeito disso, porque ela ficou assustada com o meu susto, né? As crianças não compreendem, então elas entendem isso de forma literal mesmo, né? Não como um susto ou como um nervosismo do adulto, mas como uma coisa literal. E, Ângela, tem aquelas mães que batem tantos nos filhos que, às vezes, o filho vai abraçar aquela mãe e falar, mamãe, me perdoa, me perdoa. Não é que aquela criança, ela ache que ela está errada, que ela merece apanhar tanto, mas aquela mãe abusa tanto ao bater, ou aquele pai, que a criança, ela mesmo não tendo feito tanto para aquilo, ela vai adquirir ali um senso do tipo, é normal me bater, e vai pedir perdão por estar apanhando, por estar sendo agredida, e vai levar isso para a vida adulta. Entendi. É isso aí, ó. Mas, continuando, né? Gente, então, nessa experiência, né, infantil, ela gera uma distorção de confiança da criança no adulto, né? E ela instala uma relação, né, marcada pela submissão, culpa e uma certa anestesia emocional, né? E nos vínculos abusivos adultos, esse padrão, né, ele é reeditado. Como o sujeito traumatizado, ele se identifica com o papel de quem suporta a violência, pela violência que viu, experienciou, né, em relação, às vezes o pai em relação à mãe, às vezes a mãe em relação a ele, né? E ele acredita que inconscientemente que o amor e o sofrimento são indissociáveis, né? Que quando você tem um responsável que você consideraria que seria a pessoa em que você deveria confiar, né? E que a pessoa deveria te amar, e você amar ela e ela é violenta com você, isso causa uma confusão difícil de ser elaborada, né? Então, o abuso, né? Então ele reencena essa cena infantil e que o amor era simultaneamente proteção e ferida, né? E Firenze ele também aponta para a identificação com o agressor, né? Uma defesa que transforma a passividade em aparente poder. Muitas vítimas do abuso eles internalizam o olhar do agressor, culpando-se pela violência que sofrem, né? Porque geralmente o abusador, o narcisista, né, Cidelis, ele culpa a vítima. Sim. Ele culpa a vítima. E a vítima sente culpa pela agressão que sofre. Agora, em Lacan, né, o trauma ele ganha o estatuto de furo simbólico, no simbólico. Aquilo que não se inscreve e que retorna no real. O real traumático não é lembrança, mas impacto funcional que resiste à simbolização, né? Então, o trauma é uma ferida, né? Ele resiste a essa simbolização porque é incompreensível o amor e o ódio misturado. As crianças e o adulto em si ele não consegue, né? Uma compreensão lógica de como é que isso pode ser as duas coisas tão contraditórias serem ao mesmo tempo, né? Então, o sujeito ele tenta dar sentido a uma coisa que não tem sentido, né? É como eu estou falando aqui, duas coisas contraditórias, como é que você vai dar sentido a uma coisa que não tem sentido, né? Mas ele insiste nessa repetição, né? E o que Lacan ele chama de autômaton e touché, né? E aí eu digo para vocês, são conceitos de Lacan, né? Lacan, e o autômaton ele se refere ao aspecto repetitivo
e mecânico do comportamento humano, que é governado por leis e estruturas simbólicas. É o aspecto do sujeito que é determinado pelo simbólico, pelo código, pela linguagem. O autômaton é o que faz com que o sujeito repita padrões de comportamento, pense de maneira semelhante e se identifique com certos papéis ou ideias. E o aspecto do sujeito é o aspecto do sujeito que mais se aproxima, né, da ideia de ego ou eu, mas que, na verdade, é uma construção simbólica. Eu espero que vocês tenham compreendido, porque nem sempre é o real, mas é uma teia de relações que se estabelecem que acaba sendo uma construção simbólica daquilo que seria o real, mas não é. E o touché, né? Touché, como ele é francês, é touché. Você bota touché, mas é touché, que é encontro com o real, né? O touché se refere ao encontro com o real, ao inesperado, ao que não pode ser simbolizado ou antecipado. É o aspecto do sujeito que é afetado pelo real, pelo que é exterior ao simbólico. O touché é o que interrompe a repetição do autômaton, o que faz com que o sujeito se confronte com o que é novo, inesperado e não simbolizável. É o aspecto do sujeito que é mais próximo da ideia de inconsciente ou id, mas que, na verdade, é o que excede a capacidade do sujeito simbolizar. Né? Então, ele fala de duas partes, né? Da psique humana, né? E acaba com o retorno do mesmo e o encontro com o acaso que fere. Né? E nesse caso dos relacionamentos abusivos, né, a vítima é atraída pelo gozo que habita essa repetição. Mesmo no sofrimento, há algo de familiar. É como uma memória afetiva, na verdade, porque o mesmo que maltrata é aquele que dizia amar, né? O pai, a mãe. Na verdade, é uma forma de gozo na dor. E Lacan chamaria de jouissance, né? Que eu já expliquei numa outra aula também, né? Eu espero que eu não vou explicar novamente, porque vocês venham as outras aulas e vocês vão entender. E então, a gente chamaria de costume, né, Ângela? É o que o pessoal fala, aquela pessoa está acostumada e gosta de apanhar, gosta de ser maltratada. Na verdade, não é que ninguém goste, mas é que trouxe lá da infância um modo de vida que está repetindo. É que, de uma certa forma, isso está internalizado nela. Está internalizado na pessoa como uma vivência, como uma experiência. Então, o sujeito ele busca o outro que o fere. Na verdade, é como as pessoas dizem, eu tenho dedo podre. Né? Muita gente diz, eu tenho dedo podre. O que fere não porque deseja esse sofrimento, mas porque no inconsciente esse é o único modo de sentir-se vivo e ligado ao desejo do outro. Né? Porque ele aprendeu desse modo, vivenciou um amor como se fosse sofrimento, e tudo misturado ao mesmo tempo, e só consegue vivenciar isso dessa forma, só consegue se situar, transitar na vida, na sua experiência, né, na sua vivência desse modo. Então, nesse caso, o abusador ele também repete. Seu gozo é sustentado na reencenação do poder e da dominação, recobrindo sua própria castração simbólica. Né? Ambos, vítima e abusador, estão presos na mesma cena traumática, ainda que em polos distintos. Eu vou mais rápido, gente, porque já são 20h33 e eu quero passar todo esse conteúdo. Né? E o Winnicott ele fala do trauma como falha ambiental. Então, ele descreve o trauma como uma falha ambiental precoce, né? Quando o ambiente não sustenta a experiência de continuidade do ser. E o bebê se sente aniquilado. É a questão da mãe suficiente boa, no ambiente suficientemente bom, né? Em que ele se sente acolhido, validado, e ele, nesse momento, ele não se sente dessa forma. Né? E essa sensação ela retorna na vida adulta, né? Sob a forma de angústia, de desintegração, né?
e leva o sujeito a buscar esses vínculos e que causam, de uma certa forma, que elas são vínculos que repitam essa dependência, né, absoluta. Ela busca vínculos que repitam essa dependência. Então, a vítima do abuso, ele recria esse ambiente falho para tentar repará-lo. É sempre para você tentar... O sujeito tenta fechar essa ferida de alguma forma porque ela o incomoda. Essa ferida causa sofrimento, machuca. Né? É uma ferida exposta, psíquica, mas sim, está lá o tempo todo no inconsciente do sujeito. Então, esse parceiro abusivo, ele representa um ambiente imprevisível, né? Ora protetor, ora destrutivo. A tentativa inconsciente é de transformar esse ambiente falho em algo estável. Tentativa fadada ao fracasso, mas que mantém o laço. Então, o analista, nesse tipo de clínica, ele deve oferecer uma nova experiência de sustentação simbólica e emocional, possibilitando a elaboração do trauma por meio da reintegração da experiência dissociada, né? E aí tem esse ciclo, né? Ciclo dessa repetição traumática. A dinâmica traumática dos relacionamentos, né, abusivos pode ser descrita em 4 momentos. Atração inconsciente, né? O sujeito ele é atraído pelo familiar traumático, pela promessa de reparação. Reatualização, o parceiro reproduz o comportamento que remetem ao trauma original. Fixação, o sujeito permanece preso pela esperança de mudar o agressor. Ou repetição, o ciclo se renova a cada frustração, reforçando o padrão de dor e submissão. Essa repetição, gente, não é racional, ela é inconsciente, né? Ela busca simbolizar o que é impossível, né? Então, a gente pode, sim, dar alguns tipos de exemplo, né? Uma mulher de 36 anos, né, que não conseguia se afastar do companheiro, mesmo após episódios de agressão, e ao investigar a sua história, o analista viu que emergiu lá a figura paterna, né? Autoritária e imprevisível. Essa mulher dizia que quando o pai ficava calmo, era o momento que ela mais o amava. O abusador atual reproduzia a mesma lógica, violência seguida de afeto. Então, o trabalho analítico ele permitiu reconhecer essa confusão entre amor e trauma. Aí acaba por abrir esse caminho para a elaboração do vivido e a possibilidade de separação. De outro modo, um homem de 42 anos, ele repetia, né, em relacionamentos em que era constantemente traído e humilhado. E, na análise, ele revelou uma mãe dominadora e crítica, cuja aprovação ele nunca alcançava. Cada nova parceira encarnava essa figura materna, né, e o sofrimento era uma forma inconsciente de permanecer ligado a ela. E o tratamento visou transformar essa repetição passiva em lembrança simbolizada, possibilitando novos modos de desejar. Em outro caso, né, uma mulher cresceu lá onde a violência verbal era constante. Na vida adulta, buscava parceiros fortes e acabavam sendo controladores. O trauma de não ter sido vista e acolhida gerava uma compulsão a buscar validação no olhar de figuras violentas. Bom, gente, não falta muito para terminar, não, mas vamos lá. Então, o trauma ele se estabelece no corpo, né? Como a Cidelis acabou de falar sobre doenças psicossomáticas, né? Na dimensão da psicossomática, né? O trauma não é apenas psíquico, ele se inscreve no corpo, né? Muitos pacientes vítimas de abuso relatam sintomas psicossomáticos, né? Como insônias, crises de pânico, dores inexplicáveis. Esses sintomas eles são linguagem do corpo, para o que não pode ser elaborado, não pode ser dito, né? Essa reflexão traumática se manifesta no corpo como o retorno do reprimido sem representação, né?
Então, essa dimensão psicossomática nos relacionamentos abusivos é um tema muito complexo e multifacetado, né? Por quê? O que a gente pode considerar nessa situação? A dimensão psicossomática ela se refere à interconexão entre a mente e o corpo, né? Que é a psique e a soma. É a forma como as experiências emocionais, psicológicas, afetam o corpo e vice-versa. Então, como essas manifestações podem aparecer como nos relacionamentos abusivos, né? Ela pode se manifestar de várias maneiras, tanto física, né? Como dor crônica, problemas gastrointestinais, doenças autoimunes, alterações no sistema nervoso, como ansiedade, depressão ou hipervigilância, problemas no sono, como insônia ou pesadelos, alterações no apetite, como anorexia ou bulimia, comportamentos autodestrutivos, como automutilação ou abuso de substâncias, né? Então, como o abuso afeta essa dimensão, né? O abuso pode afetar a dimensão psicossomática através de várias maneiras, incluindo alterações no eixo, né? Hipotálamo, hipófise adrenal, chamado HPA, que regula o estresse e a resposta ao estresse. Alterações no sistema nervoso simpático, que regula a resposta de luta ou fuga. Alterações na produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que regulam o humor e a motivação. Alterações na resposta imunológica, que pode levar a doenças autoimunes ou infecções. Então, como essa dimensão pode ser tratada? A dimensão psicossomática pode ser tratada de uma abordagem integrativa, né? Com terapias cognitivas comportamentais, psicodinâmica, né? Para explorar experiências emocionais e psicológicas, técnicas de relaxamento, exercícios físicos, suporte nutricional. E é importante, né, recuperar as questões para resolver os problemas, né? Recuperação dos relacionamentos abusivos. E ela, de forma integrativa, ela considera que é preciso múltiplas abordagens para que sejam tratadas, né? E esse tratamento tem que ser individualizado, né? Adaptado a cada indivíduo, logicamente, né? Como a gente estuda na psicanálise, cada indivíduo é um universo. Então, o tratamento psicanalítico ele deve fazer a escuta do trauma não simbolizado, né? O psicanalista ele tem que ouvir o que o paciente não consegue dizer. Gente, isso é muito difícil, você ouvir o que o paciente não sabe dizer, mas ele atua, então, pela atuação dele, você vai descobrir de que forma, né? Às vezes o paciente já chega com um assunto, você já sabe que aquele assunto é importante para ele, é relevante. Os falhos, né, Ângela? Também. O psicanalista está treinado para poder perceber, além da fala, o que é que está no inconsciente do paciente. Mas quando o paciente traz para dentro do setting analítico alguma coisa, alguma narrativa, é porque aquilo o incomoda de alguma forma. No meio disso tudo, você vai entender, né, nas entrelinhas, o que o paciente está querendo dizer. Não é que ele vai dizer para você o que realmente é, ele vai dizer o que ele consegue elaborar. Mas você que tem que ver o que ele quer dizer com aquilo, né? Isso, atos falhos. Ele vai, sem querer, deixar sair alguma coisa que está presa no inconsciente, nós, como psicanalista, vamos ajudar ele a elaborar essa dor. O psicanalista é meio que um detetive, né? Ele tem que escarafuchar o inconsciente do paciente para entender o que ele quer colocar, né? Então, a gente tem que fazer essa reconstrução dessa narrativa subjetiva, né? Que faz com que transforme o ato em palavra, né? E a construção de um espaço que seja confiável, que ele se sinta confortável, que ele se sinta à vontade, que ele possa dizer, né, o que ele tenha vontade, que ele não se sinta constrangido diante do analista, né? Então, o analista ele funciona como um novo ambiente potencial.
não é mais um ambiente de abuso, não é um ambiente de julgamento, é um ambiente de escuta, né? De empatia, né? Então, a gente tem que ajudar a elaborar essa culpa, né? Nessa elaboração da culpa que ele sente e dessa identificação que ele tem com o agressor. Então, a clínica do trauma, né, ela exige tempo, bastante, paciência, e que o analista consiga sustentar, né, emocionalmente o seu paciente, né? E não se trata de romper o vínculo apenas no real, né? A gente tem que reorganizar o psiquismo do paciente para que ele possa sair, né? Ele possa desejar sair desse circuito, né, de repetição. Então, gente, concluindo, né, o trauma é essa raiz invisível, né, dos relacionamentos abusivos, né? Ele não é recordado, mas ele é repetido. Ele não é lembrado, mas vivido no corpo e na relação todo o tempo, ele está sempre presente. Ele não é uma coisa do passado, ele está sempre tentando se reelaborar no presente. E enquanto ele não for reelaborado, né, enquanto esse trauma não for expurgado, ele vai se repetir. Então, a psicanálise, né, ela, através da transferência na palavra e pela transferência, ele possibilita o sujeito transformar o trauma em história, né? E o indizível, né, o que ele não conseguia exprimir, em significado, em sentido, alguma coisa que faça sentido, né? E a passividade, né, dele estar sempre repetindo inconscientemente, que é uma passividade, porque ele não sabe aquilo que ele está fazendo, ele se transforma numa ação simbólica de vontade, né, de consciência, de desejo real de uma coisa que ele quer expurgar. Então, para romper com esse ciclo abusivo, né, é muito mais do que sair de uma relação. É reconstruir a própria capacidade de amar sem reviver o trauma. Essa é a verdadeira libertação, né? A pessoa encontrar amor sem que isso que ela seja livre da violência, da agressão, do sofrimento, né? E a cura, né, ela não está em apagar o passado. Ninguém apaga o passado, é impossível apagar o passado. Às vezes o passado, muitas vezes, em relação quando a pessoa tem um trauma, ele até é esquecido mesmo, você não consegue lembrar, ele não atua dentro do seu consciente, de tão doloroso que ele foi, né? Tem muita gente que não se lembra até de um abuso sexual, ou seja lá o que for, porque não consegue lembrar. Simplesmente a memória apaga, porque o sofrimento é tanto que ela não consegue elaborar. Toda vez que ela entra nesse sofrimento, né, que ela pensa em entrar nesse sofrimento, ela não se lembra, mas ela sofre. Ela sofre, né? Mas a gente não pode apagar o passado, mas a gente pode simbolizar ele, reorganizá-lo, né? Reestruturá-lo. Isso é a nossa mente é atemporal, né, Ângela? Não tem passado nem futuro. Então, nosso cérebro, a gente tem a capacidade de reelaborar, porque nosso cérebro ele não entende passado, futuro, ele é atemporal. Então, a gente tem que dar um lugar a esse trauma numa linguagem, a gente tem que colocar ele na linguagem, né? E aí a gente liberta, assim, né? O sujeito, né, desse destino de repetição. E como na neurociência a gente fala, a criança, né, ela tem... vamos pensar num gráfico, né? Um gráfico de vários níveis. Então, a criança ela tem uma tolerância ao sofrimento até aqui. Se passar daqui para cá, é um trauma, porque ela não consegue elaborar aquilo. E a partir do momento que ela não consegue elaborar, ela entra no trauma, é uma traumatização. Porque o entendimento da criança, né, a partir do momento que ela entenda, ela consegue elaborar. Se ela não entender, desculpa, gente, ela vai ficar repetindo isso por toda a vida.
E mesmo o adulto, se a dor for maior do que a capacidade psíquica dele de suportar a dor, ele também vai ter ali um trauma, porque mesmo quando adulto, a gente também tem traumas, porque em algum momento a dor é maior do que eu dou conta de suportar. Então, a gente vai ter traumas da infância até a velhice, se não for de acordo com o que a gente dá conta de suportar. Ângela? Bom, gente, eu dou aqui por terminado a minha parte. Se alguém tiver alguma coisa para falar, para perguntar, para elaborar, pode falar. Alguma coisa te desperta o interesse, Cidelis? Bom, tudo aí que a gente falou, Ângela, que você falou, né? Só eu vou deixar uma fala com relação à transgeracionalidade, né? Que nós falamos que as mulheres elas trazem. E a maioria dos indivíduos que causam o trauma tem aí uma tendência narcísica, né? Seja o pai, ou seja a mãe ou o cuidador. Então, no caso, uma criança que ela passa por uma tendência, por um abuso narcísico na infância, ou até mesmo a vida adulta, mas começa na infância, é esse trauma da infância que define o seu modo de amar, de ver o amor e de suportar aquilo que o outro te traz como amor, que muitas vezes não é amor. Então, dessa maneira, a gente vai para você ter uma ideia, tudo é energia. Então, num grupo aí de 5.000 pessoas, uma menina vai procurar alguém com a energia igual a do pai narcísico, da mãe narcísica. Ângela? É isso mesmo. Ela vai sempre tentar, pela repetição, né, expurgar aquele trauma que ela sofreu na infância, né? Porque ela não conseguiu elaborar, né? Na infância, então a gente tem que quebrar esse ciclo de repetição, né? Exatamente. Até quero sugerir um filme que eu estava vendo hoje. Ele é um filme brasileiro, A Melhor Mãe do Mundo. Uma mulher que ela, por exemplo, ela cata recicláveis, ela apanha do marido, ela vai, denuncia ele e ela sai com os filhos na carrocinha de recicláveis. E no final ela consegue sair do ciclo abusivo. Sim, como a gente tem um pouquinho de tempo ainda, também vou falar sobre o que eu já disse nas outras aulas a respeito do essence, né? De Lacan. Então, porque eu não elaborei isso, porque podia não dar tempo, né? Faltam só 7 minutos, eu vou dar uma pequena explicação sobre isso, né? Ela se refere a um tipo de prazer ou gozo que é experimentado de forma excessiva, né? Transgressiva e muitas vezes dolorosa, que é um prazer além do princípio do prazer, né? Um prazer que não é regulado pelo princípio do prazer, mas sim pelo desejo de transgredir os limites. Então, quando se transgride os limites nessa situação de relacionamento abusivo, quando você confunde amor com agressão, com dor, com sofrimento, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Mas que, de uma certa forma, ela acaba sendo confundida uma coisa com a outra. O que você ia fazer na minha cabeça? Márcio, tá ligado aí o som, viu? O volume. Vamos voltando, Ângela. Mas é isso, gente. Agradeço a todos pela presença, pela participação. Cidelis, foi muito bom você ter vindo. E vamos para a próxima, né? E ainda tem... Nós estamos no 8º módulo, né, do curso. Agora vamos para o 9º, 10º, 11º, 12º acaba. Faltam 4 módulos para terminar esse curso, aí eu vou entrar com outro assunto. Mas eu coloquei lá no site do Sobrapa
né, lá na página do Sobrapa, é uma coisa super interessante que reflete muito o que é o relacionamento abusivo. É um Reels, né, um Reels muito interessante, que vem com, não sei se é um funk, eu não sei, é um rap, então, acho que é um rap. Então, ele vem com rap e muito explicativo. Gente, muito bom. Demais da conta. Eu espero que vocês assistam, né? Lá na página do Sobrapa no WhatsApp. Sobrapa. E Isso. o Sobrapa agradece, o Coisas de Cideres agradece a presença de todos, e o Sobrapa agradece. Pessoal, se inscrevam no Sobrapa, se inscrevam também aqui no Coisas de Cideres, vamos participar do Sobrapa e vem fazer aula com a gente. Vem também aqui escolher um analista, fazer tratamento. Né? Tem tanto conteúdo importante, interessante. Em 15 dias, nós temos professores